Olá, tudo bem? O meu nome é Marcela, eu sou discente do curso de Fisioterapia pela Universidade Federal de Alfenas e membro do Programa de Educação Tutorial, PET Fisioterapia. Esse é o 18º ciclo de seminários do PET Fisioterapia e com a temática de Síndrome SARAS. Bom, eu deixei para vocês aqui no canto um QR Code que direciona vocês para o nosso Instagram. Lá a gente realiza postagens semanais sobre fisioterapia e também a gente divulga os nossos eventos como este. Bom, hoje eu vou falar sobre Síndrome de Phelan-McDermid. Ela apresenta um histórico descrito na literatura médica a partir de 1985. Esse é um garoto que apresenta a síndrome. Aqui é uma alteração que ocorre no cromossomo 22 e o dia 22 de outubro que foi direcionado a esses pacientes. O que é a síndrome de Phelan-McDermid? Ou também denominada como síndrome de 22q13. É uma desordem genética que altera o braço longo do cromossomo 22, que pode ser herdada ou aleatória, herdada no caso quando passa de pais para filho, podendo ser também uma deleção terminal, intersticial, translocação, duplicação, mutação do gene na região. É uma alteração que ocorre no gene SHANK3. Então, quais são as características clínicas presentes? Atraso global do desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento intelectual, uma hipotonia importante que apresenta na maioria dos casos, alta tolerância à dor, atraso ou ausência de fala, mudanças fenotípicas, comportamento característico do transtorno do espectro do autismo, sintomas neuropsiquiátricos graves, defeitos cardíacos ou renais, epilepsia, diminuição da transpiração, intolerância ao calor, linfoedema, distúrbios do sono, distúrbios alimentares e distúrbios gastrointestinais. Aqui eu trago para vocês uma cartilha de importância tanto para o médico e tanto para os familiares, porque ela apresenta uma avaliação médica e o acompanhamento que as famílias e os médicos devem conversar para saber o que é melhor para o paciente. Aqui está descrito diversas características clínicas e exames e condutas para médico, no caso de diagnóstico e acompanhamento desses pacientes. Bom, a gente percebe que tem várias áreas descritas aqui, como a psicologia, psiquiatria, cardiologia, entre outras questões descritas, mas não apresenta o fisioterapeuta. Eu trouxe para vocês porque é importante. Algumas características clínicas podem ser tratadas pelo fisioterapeuta, como a gente vai ver um pouquinho para frente. Bom, os casos são todos iguais? Não, eles são dependentes do tamanho da exclusão ou da mutação no gene SHANK3. Com as deleções maiores, existe uma maior probabilidade de apresentar as características corporais, alimentares, gastrointestinais, e maior o comprometimento com os marcos do desenvolvimento. Bom, essa é uma tabela destinada às mães, mas serve para qualquer pessoa que tenha interesse em saber um pouco mais sobre a síndrome. Sobre o que é necessário saber. No caso aqui, fala sobre o tamanho, se é uma deleção terminal, intersticial, se o cromossomo está em anel. Aqui na coluna do meio, a gente apresenta, fala sobre os exames que são realizados. E aqui, por que isso é importante? Quais alterações vão trazer para o paciente? Aqui eu trago para vocês um desenho que eu achei super interessante, que mostra tanto as deleções e as alterações que ocorrem no cromossomo, como, por exemplo, essa aqui é a deleção terminal, aqui intersticial, a duplicação, o cromossomo em anel e a translocação. Bom, aqui é uma tabela que fala sobre os variantes de SHANK3. O que é necessário saber sobre o variante SHANK3? Como saber? Qual o exame? Por que é importante? Algumas alterações causadas no gene pode ser que gerem a síndrome de Phelan-McDermid, mas algumas alterações não. Pode ser que essas alterações não gerem nenhuma característica clínica. Pode ser que apenas tenha presente uma alteração.
Pode ser que seja patogênico ou benigno, ou às vezes até desconhecido ainda. Bom, com relação a essa imagem, aqui a gente apresenta o cromossomo 22, o gene SHANK3, aqui uma pessoa saudável, descrita por ele, aqui uma pessoa com a síndrome de Phelan-McDermid. Aqui apresenta, então, uma mutação pontual. Bom, como é feito o diagnóstico? O diagnóstico tem algumas características que são importantes ser relatadas, como a deficiência intelectual com ou sem o transtorno do espectro do autismo e ou características atípicas, atraso ou fala ausente, hipertensão neonatal. Bom, a gente apresenta vários tipos de exame, entre eles a análise cromossômica de microarranjo, o FISH, eucariótipo e o sequenciamento complexo do exoma. Bom, a análise cromossômica de microarranjo, ela serve para fazer uma identificação de dos desequilíbrios, como a perda de material na região 22q 13.3. O FISH serve para identificar as translocações desequilibradas ou quando o cromossomo está em anel. E também serve para que identifique se essa alteração foi herdada. No caso do sequenciamento completo do exoma, é importante saber porque ela identifica os erros na sequência genética, como eu mostrei anteriormente. O transtorno do espectro do autismo e a síndrome de Phelan-McDermid. De 45% a 95% das pessoas com a síndrome, elas podem apresentar o transtorno do espectro do autismo. Esse número é bem alto, apresenta uma distância bem longa entre 45% e 95%, porque depende do autor. Bom, 1% das pessoas que apresentam o transtorno do espectro do autismo, elas apresentam a síndrome de Phelan-McDermid. Nem todos os pacientes que nascem com a síndrome de Phelan-McDermid vão apresentar o autismo. Bom, e qual é o tratamento? Ainda não existe tratamento. Não existe uma cura, medicamentos ou um tratamento específico. Então, o tratamento é realizado com base nas características clínicas. O tratamento fisioterapêutico ele é voltado para as características clínicas que a gente pode realizar. No caso, o atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, a hipotonia importante, a alta tolerância à dor. O atraso do desenvolvimento neuropsicomotor é importante que a gente tenha conhecimento sobre o desenvolvimento normal, quais são os marcos motores da criança, como rolar, sentar, andar, falar. Nos primeiros anos de vida, quando é melhor realizar o tratamento devido aos significados que são melhores e mais rápidos, devido à plasticidade neural. Então, esse estímulo precoce da criança é importante. Uma vez como realizando manipulação de objetos, sons, cores fortes, realizando então um estímulo tátil, visual, auditivo. Atividade de controle de desenvolvimento nas diferentes posturas, nas mudanças e posturas como de prono para supino, brincar sentado, deslocamento da criança e a posição ortostática. Aqui o gráfico abaixo, ele está presente nas diretrizes de estimulação precoce nas crianças de 0 a 3 anos, com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, no qual é possível a gente observar se o prognóstico é bom, reservado ou ruim com relação do equilíbrio à cabeça, sentar ou engatinhar. Aqui, até 9 meses, a gente percebe que é um prognóstico bom com relação a equilibrar a cabeça. Aqui a gente percebe que é um prognóstico bom sentar até 24 meses. Aqui é um prognóstico bom engatinhar até os 30 meses. De 9 a 20 meses, a gente percebe que é um prognóstico reservado para equilibrar a cabeça. De 24 a 36 meses, a gente percebe que é um prognóstico reservado para sentar. De 30 meses a 61 meses, é um prognóstico reservado para engatinhar. A partir de 20 meses, é um prognóstico ruim para equilibrar a cabeça. A partir de 36 meses, é um prognóstico ruim para sentar. E a partir de 61 meses, é um prognóstico ruim para engatinhar.
Eu trago também para vocês a importância da gente saber um pouco sobre os reflexos primitivos, para que a criança, para a gente saber se a criança está dentro do prognóstico esperado. Esses reflexos são realizados tanto pelos médicos, quanto pelo fisioterapeuta. Bom, então o que a gente pode tratar? A hipotonia também a gente pode tratar com o exame físico geral da avaliação dos dismorfismos faciais, o estado de alerta dessa criança, a avaliação do sistema cardiopulmonar, sistema digestório, o sistema renal, o sistema osteoarticular, observação da pele, o exame neurológico, que faz parte da avaliação da motricidade, da força, da sensibilidade, pesquisas dos reflexos tanto profundos quanto superficiais, presença de malformação osteoarticular ou a presença de contratura. Nesse exame neurológico, a gente percebe, eu trouxe para vocês as fotos de algumas manobras que são realizadas, como manobra de tração, onde a criança deveria, quando a pessoa puxa os bracinhos da criança, a cabeça deveria acompanhar o tronco, a gente percebe que as pernas dela ficam abertas ao ladinho. Aqui ela tem uma dificuldade para se manter na posição sentada, na suspensão vertical, na suspensão horizontal, os braços largados, a cabeça para baixo. E na manobra de cachecol, ela não oferece nenhuma resistência para a realização da manobra, além das perninhas largadas. Bom, o histórico familiar. É importante saber sobre o histórico familiar, sim, por quê? Para saber se teve consanguinidade entre os pais, se o histórico de gestação, se houve um histórico de gestação anterior, se o histórico familiar de doenças neurológicas. Com relação ao tratamento, a gente pode utilizar o conceito Bobat, utilizando a técnica de tape e cocontração. A utilização de talas extensores também é importante para apoio e órteses adequados, para auxiliar tanto no treino de novas posições, no treino da marcha, na prevenção de deformidades. Porém, é importante lembrar dessa supervisão constante com o objetivo sempre de retirada. Bom, a descarga de peso é importante, a utilização de plataforma vibratória também. No caso da dor, a gente faz uma avaliação com estesiômetro ou com algodão para saber se essa criança apresenta essa sensibilidade. Nessas crianças, geralmente elas têm uma alta tolerância à dor, então elas têm uma hipossensibilidade. O estímulo, então, pode ser realizado a partir de texturas diferentes, como demonstrado na foto embaixo, ou também a partir da criança poder andar em grama, em areia. Tá, aqui eu trouxe para vocês alguns artigos que esse aqui é uma revisão de literatura, que ele fala um pouco sobre o tratamento, as implicações para o tratamento. Ele traz aqui alguns medicamentos que foram utilizados nesse artigo, como um exemplo da insulina intranasal, o risperidona. Porém, ele fala na conclusão do artigo que essas medicações ainda necessitam de mais estudos sobre a síndrome e mais estudos das alterações causadas por ela, para saber exatamente o que ocorre com essa medicação. Essa aqui é uma revisão super interessante que ela é destinada a médicos, mas é importante para a gente, para qualquer um que queira ter um pouco mais de conhecimento, porque ela traz uma avaliação e o monitoramento para médico, mas ela traz a genética clínica para confirmação da síndrome, uma avaliação cognitiva e comportamental, aspectos neurológicos com avaliação tanto de convulsões, de imagem cerebral, ela traz aspectos da endocrinologia, da nefrologia, então é uma revisão bem completa, é bem interessante. Bom, e essa terceira revisão eu trago para vocês, ela fala sobre incontinência e os sintomas psicológicos, onde ela relata que a incontinência está presente em todas as faixas etárias. E esse é um tema que também a gente pode fazer o tratamento. Então eu deixo aqui para vocês as minhas referências e eu gostaria de agradecer ao Unifal, ao PET Fisioterapia e caso você tenha interesse em ver as nossas outras atividades e ver as nossas postagens, esse aqui é o QR Code. Gostaria de agradecer, obrigado você e obrigado ao Unifal e ao PET.